Senhoras e senhores ouvintes do Recôncavo Baiano, diferentes contextos geográficos, no Brasil algumas pessoas têm o hábito de fazer alguns improvisos. Uma expressão popular, uma forma popular que as pessoas se referem a esses improvisos, são chamados armengues. O cidadão tem lá, dá um exemplo aqui, tem lá uma casa que ele aluga para famílias, para pessoas residirem. No entanto, essa casa não está estruturada para ser um espaço festivo, um espaço de festas. Com a chegada do período junino, o cidadão ele acha que ele pode ganhar dinheiro transformando ali um espaço festivo e começa a colocar nas redes sociais que vai trazer determinadas bandas, atrações, grupos musicais para se apresentarem naquele espaço, querendo ganhar dinheiro com isso. Alguém pode questionar, o que é que há de errado nisso, né? O cidadão quer ganhar dinheiro? Não, alguns improvisos são perigosos. Um exemplo que em outro momento já citei aqui. O cidadão tem lá um pequeno saveiro, uma pequena embarcação, que ele usa para transportar material de construção ao longo do ano e para fazer aquelas viagens curtas, nas proximidades mesmo. Quando chega a autoestação, ele resolve pegar essa pequena embarcação e levar turistas para passear nas ilhas, por exemplo, da Baía de Todos os Santos. Sem autorização, sem treino, sem preparo, sem colete salva-vidas, ou seja, uma bomba, um conjunto de perigos. O mesmo se aplica para espaços festivos. Se você vai transformar uma edificação que era utilizada para moradia, e você vai transformar em um espaço de eventos, de shows, que vai atrair ali 120, 160 pessoas apertadas, corredores apertados, não. Tem que ter, primeira coisa, um alvará de funcionamento. Alguém vai dizer assim, mas para ter esse alvará de funcionamento, um alvará tecnicamente elaborado, ele vai precisar fazer um conjunto de adequações, gastar e fazer investimento. Sim, fazer investimento para preservar, para se evitar tragédias. Por exemplo, você tem lá um show lá, desses shows lá está 130 pessoas. Se de repente acontece alguma coisa errada, um incêndio, algo assim, essas 130 pessoas, 180 pessoas vão sair o quê? Todas de uma vez, em um corredor apertado? Não, então é um absurdo. As pessoas que estão ali nesse evento festivo, sobretudo essas festas, atraem mais jovens, há um traço geracional predominante, que são os jovens. Esses jovens que estão ali são as maiores riquezas de muitas mães, de muitos pais. Uma vida dessa que se perde é uma tragédia familiar. Então é importante falar de maneira dura para se evitar esse tipo de problema. Então tem que ter alvará de funcionamento. Por exemplo, você olhar lá, o acesso à parte lá dos shows, a largura daquele espaço por onde circulam essas pessoas. Tem outra questão a se questionar. Você tem um espaço enorme ali, não tem, em muitos casos aí, não tem extintores de incêndio. Então, quer dizer, você tem que ter extintores de incêndio, largura, obedecendo normas técnicas, sanitários com acessibilidade. Você tem lá um cidadão que necessita de um sanitário adaptado. O cidadão está lá, por exemplo, cadeirante. Então você tem uma situação em que você pode ter um acesso dificultado para essas pessoas. Só que não é só isso, né? Você pode ter uma situação muito complicada quando você coloca a depender de onde está o sanitário, você pode colocar algumas mulheres em uma situação complicada de assédio, por exemplo. Vão duas mulheres para um sanitário muito afastado, em um local muito complicado, com pouca iluminação, você pode colocar em uma situação complicada de assédio. Mas o que é mais perigoso, o que é mais complicado, é a falta de estrutura para a prevenção de sinistros.
Um espaço festivo como esse tem que ter extintores, a largura dos corredores de acesso, e tem que ter saídas de emergência para que em uma situação crítica as pessoas possam sair, abrir essas portas, portas largas, estrategicamente localizadas claro, com a chave, a parte de acesso, com fácil, a chave de um local de fácil acesso, são as áreas de escape em casos de sinistros, para se evitar tragédias. Então, essas áreas devem ser fiscalizadas. Qual o problema que acontece? Muitas vezes o cidadão chega para fiscalizar o proprietário de algum desses espaços, alguns desses caras, não são todos, os que adotam essa prática, que infelizmente acontece. O cidadão vai tentar dar uma propina, dar uma grana lá pro cara fingir que não viu nada. Se o cara aceitar a propina e deixar a irregularidade, amanhã ou depois, quando acontecer a tragédia, vai pesar na sua consciência. Mas não é só o peso de consciência de se deitar com a cabeça pesada, não. Tem que se responder no rigor da lei. Se você acontecer uma tragédia em um espaço festivo desse, porque não se adotou os cuidados necessários, não tinha saída de emergência, não tinha nada do ponto de vista das normas técnicas básicas, as pessoas devem responder por isso. Responder judicialmente. Quem são essas pessoas? O proprietário pela omissão, e a gestão pública municipal também tem que buscar identificar quem foi o responsável que assinou um alvará de funcionamento para um espaço festivo irregular. Porque tem que se prevenir, não é questão de ser chato, de exigência, não. É questão de precaução mesmo. Se evitar sinistros graves, como já aconteceram na história do Brasil. Tem um pavoroso aí que eu não gosto nem de lembrar. Então, quer dizer, é importante chamar atenção para essas questões. E você que é jovem, você que gosta de frequentar espaços festivos, aí tem um lado da gestão pública, que a obrigação é fiscalizar mesmo essas áreas, punir, fechar, se estiver irregular, tiver com problemas, pendências técnicas, tiver com problemas funcionais, tem que fechar mesmo. Essa é a obrigação da gestão pública. O proprietário tem que cumprir todas as normas técnicas, senão ele vai responder na justiça e pode ir para a cadeia. Essa é a questão importante. Agora, por outro lado, quem frequenta esses espaços festivos, você vai para um local que não... um local precarizado, com um corredor apertado, sem saída de emergência, cheio de irregularidades. Você vai arriscar sua vida por causa de uma festa? Então é importante não só não ir, como denunciar, para que esses espaços sejam adequados tecnicamente para receberem os artistas. Porque às vezes o cidadão lá que é proprietário daquele espaço, uma série de irregularidades, convida lá um cantor, uma cantora de muito conhecido, uma atração importante, e você vai querer tirar a grana disso aí para pagar essas pessoas. Entope aquilo ali de gente, enche de gente, sem as condições básicas de funcionamento. Então é importante ter que chamar atenção para isso. A questão da canalização dos espaços de saída, as indicações de ter saída de emergência, o limite de pessoas. Se cabe 100, não pode botar 200, amigo. Então, quer dizer, ter seguranças atentos a toda aquela situação. Não é possível que comece uma briga lá, dois marmanjos com a cara cheia de cachaça, comecem a brigar como dois animais irracionais, e não tem ninguém porque você intervir. Então, quer dizer, não é ninguém do ponto de vista do público, é alguém treinado, preparado para esse tipo de situação que infelizmente acontece. E claro, você tem o comunicar oficialmente, não só comunicar, informar nas redes sociais que está tendo uma festa ali para atrair as pessoas, mas você tem que comunicar formalmente à polícia para que, em caso de algum problema, esses policiais estejam avisados para se evitar uma surpresa desagradável, né? Que é uma briga, uma confusão e, infelizmente, a situação fugir do controle. Então, a gestão de espaços festivos exige critérios técnicos e normas básicas a serem seguidas. Saúde e paz, até a próxima.